Okay, guys, so hello, let's start here. Hello, Silvana. Hello, Hello. hello. Bem, vamos começar revisando o que a gente fez no finalzinho da aula passada, porque foi bem no finalzinho. Então eu vou revisar os tópicos do final da aula passada e a gente já vai passar para uma prática, tá? Bem, basicamente a gente estava vendo sobre os demonstrative pronouns, que era o this e o these. Então lembrando que o this vale como este ou esta, né? Algo que está perto da gente. Algo ou uma pessoa. Se eu tenho uma garrafa perto de mim, this bottle. Se eu tenho um celular perto de mim, this cell phone. Se eu tenho um controle, this remote control, ok? Se eu tenho mais de uma coisa perto de mim, ou pessoas perto de mim, eu vou falar these, que é o these, que seria este aqui. Então, these remote controls. No caso aqui eu tenho these batteries, ok? Sorry. Tesouras, no inglês é plural, então eu vou falar these scissors, ok? Então, quando eu tenho uma coisa perto de mim, this bottle. Se eu tenho algo no plural, these scissors. Como a gente discutiu, óculos é plural, these glasses, ok? Então a pronúncia fica perto, mas um pouco diferente. O i sozinho é como se fosse aquele i com circunflexo que a gente fecha, então fala this, um som mais de garganta. Quando a gente tem mais coisas perto de nós, a gente vai falar these, que a gente puxa aqui um sorriso na maçã do rosto, na lateral da boca. These remote controls. This remote control, ok? Quando a gente faz uma afirmativa e vai apresentar algo, this is a bottle. These are glasses. This is a bottle. These are glasses. Lembrando que no singular a gente colocou this is a, porque esta é uma garrafa ou um celular. No plural a gente não tem artigo indefinido plural. Então, these are clocks. Então, estes são relógios. Não precisa se dizer estes são uns relógios, ok? Mas no exercício que a gente estava vendo no finalzinho da aula passada, é para perguntas e respostas. A gente pode fazer perguntas yes, no questions, né, que são essas aqui, que são perguntinhas que são respondidas com sim ou não. Porque esta garrafa ou é minha ou não é minha, não tem meio termo. Então se eu falar, is this my bottle? Yes, it is. Esta é minha garrafa? Sim, ela é. Imagine que este não é meu celular, eu peguei emprestado. E eu vou falar, is this my cell phone? No, it's not. Se não for o meu no caso. Então quando a gente tem alguma coisa perto e quer saber, oh, é sua, é dele, é dela, is this your bottle? Só tem duas opções, ou é ou não é, né? Não tem meio termo para essa garrafa ser ou não de vocês. Então se eu pergunto, is this your wallet? Eu pego uma carteira, is this your wallet? Se sim, yes, it is. Se não, no, it's not. Se eu pego óculos no plural, eu não vou poder perguntar is this, eu vou perguntar are these. Are these your glasses? Duas opções, ou esses óculos são seus ou não são seus. Se sim, você responde yes, they are. Se não, no, they're not. Observação muito importante aqui. No inglês eu falei que existem as contrações, onde você pega duas palavras e transforma em uma. Isso deixa o nosso discurso mais fluido, mais urbano, mais impessoal, um pouco mais despojado. E eu falava sempre, a contração, você contrai se quiser, se não quiser não contrai. 99,999% do tempo é opcional. Já neste caso, ela tem a obrigatoriedade na negativa e a proibição na afirmativa. O que isso quer dizer? Se a gente for fazer uma discussão, uma pergunta e resposta básica, are you from São Paulo? Tem duas opções, ou você é ou você não é. Se sim, yes, I am. Afirmativa nunca contrai. Isso é regra, tá? Então, para dizer que sim, eu sou de São Paulo, estado de São Paulo, cidade de São Paulo, yes, I am. Não pode contrair esse I am. Eu sei que eu deixei livre vocês, no caso, para contrair ou não contrair. Neste caso, vocês não têm opção. Yes, I am não se contrai. Não sou de São Paulo. No, I'm not. Negativa sempre contrai, ok? Isto é regra, não há opções. Então, quando você vai dar uma resposta afirmativa, sim, eu sou, yes, I am. Quando eu vou dar uma resposta negativa, no, I'm not. Essa contração aqui é obrigatória.
Duas perguntas que as pessoas costumam me fazer. Fábio, eu não posso responder só yes ou no? Yes, of course, yes. Para a nossa aula aqui, para estudar gramática, eu tenho que dizer para vocês. Segundo a gramática, quando a gente faz essa perguntinha sim ou não, é de bom tom a gente responder yes, I am, no, I'm not, yes, she is, no, she's not, yes, he is, no, he's not. Isso segundo a gramática, tá? Segundo a vida real, você falar of course, com certeza é sim. Never, uma risadinha aí tipo, nunca é negativo. Então existem formas, sei lá, perdi as memórias, ou então, sei lá, não lembro onde é que eu nasci, meus pais nunca me disseram. Vou falar assim, I don't know. É uma resposta possível? Com certeza. Quero contar a história da minha vida. Nasci em Agudos, lá em 88, de repente me mudei para São Carlos, hoje me considero são carlense. Tudo bem. Essa questão de contar histórias faz parte da vida real. Segundo a gramática, quando você recebe uma resposta, uma pergunta sim ou não, yes, no question, yes, I am, no, I'm not. Mas saibam que na vida real isso pode ser respondido de outras formas, tá? Fábio, eu esqueci dessa regra. No meio da reunião eu falei yes, I'm. Contraí esse aqui. Ou então, Fábio, eu esqueci da regra. Respondi no, I am not. Meu interlocutor não me entendeu? Entendeu. Você começou respondendo sim ou não, yes or no. Com certeza sua resposta foi entendida. Para um falante nativo que nasceu e cresceu falando inglês, vai dar um toy no ouvido dele e pensar assim, nossa, não é assim que eu falo. Mas você respondeu todas as informações corretas. Mas saibam que isso é regra. Então quando a gente foge à regra, dá toy no ouvido, tá? Então se vocês acabarem contraindo a afirmativa ou não contraindo a negativa, saibam que gramaticalmente vocês erraram. Mas a mensagem foi passada. E outra coisa, não precisa responder sempre como um robozinho, tipo yes, I am, no, I'm not. Não precisa ser dessa forma. Existem N outras formas de responder. Aqui eu só estou ensinando para vocês segundo a gramática, tá? Então se eu apresento aqui uma garrafa e pergunto, esta garrafa é sua? Is this your bottle? Se sim, yes, it is. Porque a garrafa é uma coisa, it, né? Yes, it is. Ou no, it's not. Ok? Aqui, por exemplo, se eu perguntar para coisas no plural, por exemplo, aqui, óculos, eu vou falar, are these your glasses? Estes são seus óculos? Duas opções. Yes, they are. Se sim, no, they're not. Se não, ok? Então, yes, they are. Se sim, os óculos são seus. No, they're not. Lembrando, negativa contrai, afirmativa não contrai. Se forem ou não seus óculos, ok? Isso vale para outras coisas. Por exemplo, eu posto coisas ou pessoas, né? Tem aqui uma foto minha com a minha mãe. E eu aponto para ela e falo, is this your mother? Se você não for a minha irmã, no caso, essa aqui não vai ser a mãe de vocês, tá? Então vocês vão falar, no, she's not. Se for a minha irmã perguntar para minha irmã, ela vai falar, yes, she is. Então a gente não vai usar o it ou they para uma mulher, uma pessoa, certo? A gente usar o she. Se esse aqui não fosse eu, no caso, eu falasse, is he your brother? Se você for a minha irmã, você vai falar, yes, he is. Esse cara aqui é meu irmão. Se vocês não forem a minha irmã, no caso, vocês vão falar, no, he's not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Então, essa pergunta não precisa ser para coisas. Eu posso apontar para pessoas. Esta é sua mãe, este é seu irmão, essa é sua irmã, ou esta é sua garrafa, estes são seus óculos. E a respostinha geral é se sim ou se não. Aqui na nossa aula, como a gente respeita a gramática dentro aqui da nossa aula, a gente vai falar yes it is, no it's not. Yes they are, no they're not. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Silvana, you can ask. É correto eu falar assim, no, it isn't? Perfeito. A gente optar pela outra contração, né? E colocar no, it isn't. Perfeito. Desde que contraia, sim. Não importa se você vai contrair os dois primeiros ou os dois segundos, né? It is ou is not, desde que contraia, ok? It's correct. Obrigada. You're welcome. Thank you very much. A não contração é não contração, mas a contração, como a gente tem as duas opções, sim. Ou você fala it's not ou it isn't. As duas estão certas. O que acontece é aqui, por exemplo, que o am not não se contrai. Então a única contração possível seria essa. Mas do it's not ou it isn't,
Desde que contraia, tudo certo, nenhum problema. Thank you very much. Alguma outra dúvida? Eu tenho, Fábio. Yes, please. Pode me dizer quando utilizar brother ou siblings? Vamos lá, perfeito, obrigado. Vamos lá. A gente tem a palavra brother, que é literalmente irmão, no sexo masculino, certo? A gente tem a palavra sister, que é irmã, que no caso, sexo feminino. Só que no português, quando a gente fala assim, eu amo meus irmãos, que bom, as irmãs estão incluídas, porque a gente é não sei se a gente é um idioma meio paternal no caso, mas a gente geralmente generaliza as coisas no masculino. Meus pais, a mãe está inclusa. Meus tios, as tias estão incluídas também, certo? Já no inglês, se você falar assim, I love my brothers, coitada das irmãs, elas não estão incluídas nessa frase. I love my sisters, coitado dos irmãos, eles não estão incluídos nessa frase. No inglês, a gente não generaliza no masculino. Eles têm palavras genéricas para familiares, englobando os dois gêneros, tá? Então, se você falar I love my siblings, irmãos e irmãs, ok? Não é uma palavra tão comum. Eu acho que eu nunca vi um livro de inglês aqui brasileiro, CNA, CCE, etc., ensinando essa palavra. Mas sibling é a palavra genérica para tanto irmão quanto irmãs. Quanto irmãos quanto irmãs. Imagine que numa entrevista, sei lá, de emprego ou socioeconômica e tal, alguém pergunta assim, do you have brothers? Eu diria que não, porque eu só tenho uma irmã. Então, para essa pergunta, na minha resposta seria no, certo? Porque eu não tenho irmãos, eu tenho irmã, certo? Se alguém me perguntar, do you have siblings? Aí eu falo, yes, one sister, ok? Então, existe no inglês essa palavra genérica que engloba irmãos e irmãs. Então, cuidado, se vocês falarem I love my brothers, coitados das suas irmãs. Se vocês falarem I love my sisters, coitados dos seus irmãos, tá? Então, eles têm a palavra genérica siblings, que engloba irmãos e irmãs, ok? Thank you. Thank you very much, yes. Se você falar a frase, por exemplo, brothers are very important. Coitada das irmãs, né? Se você falar siblings are important, ou very important, né, no caso, querendo dizer que é importante ter irmãos e irmãs para aprender a dividir, compartilhar e tal, a frase certa seria esta, né? Porque não são só os irmãos homens que compartilham, né? São os irmãos e as irmãs. Então, cuidado que eles têm a palavra genérica para irmãos ou irmãs. Não generalizem no masculino, como a gente faz no português, né? Meus irmãos, meus tios, meus pais, ok? Mas a gente ainda vai ter uma atividade sobre família, ok? Other questions? No? Bem, com isso a gente viu aqui as yes, no questions à esquerda. Agora a gente vai ver as tais WH questions, que na verdade algumas a gente já viu na vida, né? Então, WH questions, literalmente WH questions, são perguntinhas WH. E o que isso quer dizer? What, where, how, who, why, é o onde, porquê, como, quando, etc., certo? Que a gente tem no português. Que eu chamaria, então, como perguntas abertas. Não faz sentido eu perguntar, qual o seu nome? E você diz, sim, a menos que o seu nome seja sim. De onde você mora? Daí a pessoa fala assim, não, só se a sua cidade chamar não, certo? Então, o que, como, quando, onde, por quê, essas perguntas não podem ser respondidas com sim ou não. Não faz sentido eu perguntar de onde você vem, daí você fala sim. Como você está? Não. Essas perguntas são perguntas abertas. E no inglês, essas perguntas são representadas por palavrinhas WH, WH, what, where, how. Eu sei que o how não é um WH, é um HW, né, que é H depois o W, mas são perguntas abertas, tá? E nesse caso aqui especificamente a gente vai ver a WH na chamada de where, que é referente a location, referente a lugar, ou seja, onde. A pergunta mais comum que a gente conhece de where é o famoso where are you from, né? Que na verdade é o título da nossa próxima lição, lição número 3. Where are you from? De onde você vem, de onde você é, tá? Neste caso, a gente vai ver a pergunta de localidade para objetos. Por exemplo, a gente está falando se essa é sua carteira, estes são seus óculos. A gente vai aprender a perguntar, então, onde está a minha carteira? Onde estão meus óculos? Se eu perguntar, por exemplo, where is your wallet? Lembrando que wallet é carteira. Seria, onde está a sua carteira? Não dá para falar sim ou não. Você tem que me dar aí uma localidade. It's in my pocket? Está no meu bolso. It's in my pocket, porque a carteira é singular. Se eu quero perguntar sobre chaves, where are
my keys? Where are my keys? Where are my keys? Porque chaves estão no plural. Se fosse só uma chave, tudo bem. Você perguntaria, where is my key? It is, ou it, tarará, tarará, e me diga onde está minha chave. Mas se são chaves, where are my keys? E a resposta também vem no plural. They're on the table. Fábio, não quero contrair, quero colocar they are on the table. Não estou confiante ainda com contração. No problem. Fábio, quero responder it is in my pocket. Não quero contrair. No problem. Ah, Fábio, eu quero trocar o it, quero falar assim, your wallet, literalmente, sua carteira está no meu bolso. Você deixou comigo, lembra? Tudo bem. Quer colocar o it, quer colocar your wallet, deixar muito claro, sua carteira está no meu bolso. No problem, ok? Então lembrando, yes, no questions são respondidas com sim ou não. Na forma afirmativa, nunca se contrai a resposta. Na forma negativa, sempre contrai na resposta, ok? Yes, no questions são respondidas com yes or no. WH questions são perguntas abertas, onde, como, quando, e não dá para responder com sim ou não. No caso do where, localidade, você me responde com uma localidade. It's in my pocket, está dentro do meu bolso. They're on the table, estão sobre a mesa, ok? Any questions? Alguma dúvida até aqui? No questions? No questions? Eu estou aqui tirando um print screen dessa tela e ao invés de fazer este exercício aqui de baixo, a gente vai pular para o livro de tarefas, que aliás eu vou gravar um vídeo para vocês dando orientação sobre o livro de tarefas, como que vocês vão fazer, tá? Para vocês poderem continuar praticando. E esse aqui é o livro de tarefas. Eu vou dar um zoom um pouquinho para trás só para caber tudo na tela e se alguém puder me dar algum feedback assim, dá pra enxergar tudo, assim, dá pra enxergar a imagem, dá pra enxergar o texto, tá nítido pra vocês? Ou ficou muito pequeno? Tá bom. Pra mim tá bom. Tá bom? Dá pra ler? Ok, Dá. thank you, alright. E eu vou agora pro WhatsApp e vou mandar pra vocês um print daquele cabeçalho do que a gente tava discutindo até agora. Deixa eu só mandar aqui no WhatsApp. Mandei então para vocês um print daquele cabeçalho que a gente estava fazendo no exercício até agora, que era este aqui. Que era este aqui, certo? Então, para resolver esses exercícios, vocês vão utilizar basicamente informações que vocês têm naquele cabeçalho que eu acabei de mandar para vocês no WhatsApp. Não é exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Tipo, copia e cola uma palavra que esteja em negrito. Não é exatamente isso. Mas vamos tentar entender pela imagem o que se passa. Eu só não falei pra gente fazer este exercício aqui porque ele não tem imagem, então fica mais difícil ainda a gente entender o que se passa. Neste exercício aqui, basicamente, nas duas imagens. À esquerda, o rapaz procura pelo dicionário e não encontra o dicionário dele, né? E a moça propõe, será que não está em cima da sua carteira? Daí sim, ela está. Aqui o rapaz pergunta, esse aí é o meu newspaper, meu jornal? Não, esse aqui é meu newspaper. Daí ele fala, tipo, onde que tá meu newspaper? Ele não tá ali embaixo da sua cadeira? Ah, sim, ele está, obrigado, ok? Então, basicamente, o que vocês vão utilizar aqui pode ser um demonstrative pronoun, ou seja, um this para singular, um these para plural. Vocês podem até utilizar, por exemplo, o it ou o they, sendo que o it é uma coisa, o they, mais de uma coisa, certo? Você pode usar o is, que é o verbo to be, o are, que é o verbo to be, e o is combina com it, ou então com this. 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 O are já combina com they, ou então com these, ok? I give you 6 minutes. Eu vou dar uns 6 minutinhos para vocês poderem fazer esse exercício com calma. Talvez seja o primeiro exercício mais complicadinho, porque tem que pensar direito como que é o diálogo e tal. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, podem abrir o microfone e me mandar mensagem. Se tiverem com vergonha e quiser digitar no chat aqui, eu vou estar de olho, podem me mandar, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. Usem o cabeçalho que eu mandei para vocês no WhatsApp como base, ok? Eu vou contar em torno de uns 6 minutinhos, daí a gente já corrige. Se vocês já terminarem e quiserem, tem um chat aqui no Google Meet, quiserem mandar tipo, Fábio, finished, ou ok, eu já entendi que as 3 terminaram e a gente já pode corrigir, antes dos 6 minutos, se for o caso, ok? So let's go. Thank you very much. Se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar por áudio ou por texto. No problem, ok? Ok. Let's go. Vou colocar uns números aqui de referência, se vocês precisarem.
Tipo assim, 1, 2, 3. Quiserem anotar num bloquinho, num papel, só para não se perderem, ok? Let's go. Ok, guys. So let's continue. Vamos então corrigir? Alguma objeção? No. Okay, so let's see. You have letter A, letter B. Eu vou selecionar duas pessoas para ser letter A e letter B, ok? Se tiver qualquer dúvida também, quiser me perguntar na hora da resposta, pode me perguntar, ok? Então, neste primeiro momento, Teca letter A, Bruna letter B, ok? Teca, pode começar. Where is my English dictionary? Is this in your book bag? No, it's not in my bag. Só o not já é suficiente. No, it's not. That's it. Pode ir? Bruna. Wait a minute. What is on the desk? What it on the desk? Let's see. Teca, como você terminaria? Yes. This is on the desk. Thank you. Mas a gente só tem uma lacuna aqui. Você colocou this is on the desk? Yes. Yes, it is. Já é uma lacuna só, né? Tipo, yes, it is. Ok? Okay. Senão, porque senão sua frase nem caberia aqui, né? Seria this is on the desk, né, tal. E tem um is aqui solto, né? Só uma observação sobre essa aqui. Por exemplo, nessa parte aqui, wait a minute, espere um minuto. Tarará, it on the desk. Na resposta, a gente teve um yes. Se a gente teve um yes como resposta, já leva uma suspeita que logo atrás foi feita uma yes no question. E as yes no questions que a gente viu aqui no cabeçalho tinha is this tananã ou are this tananã, que essas duas aqui são respondidas com yes or no. Então, como o dicionário é um só, e a gente já tem o it aqui na frente, aqui a pergunta seria is it on the desk, ok? Se a gente fosse colocar tipo is this your wallet, que a gente tinha no exemplo do cabeçalho, e formular aqui a pergunta is it on the desk, por mais diferente que pareçam essas perguntas, elas estão da mesma forma, da seguinte forma. Is é o verbo to be, beleza, is combina com is. Aqui a gente tem um pronome, no caso this, demonstrativo, ou it, um pronome pessoal. E eu quero saber, esta é sua carteira? Ou então, ela está em cima da escrivaninha, ok? Mas na verdade essas perguntas são iguais. Aqui a gente tem o verbo to be, aqui a gente tem um pronome demonstrativo ou pessoal, e depois aqui a gente tem um complemento, ok? Alright? Então quando a gente tem uma resposta sim ou não, a pergunta que veio atrás foi uma yes no question, que no caso começa por verbo is ou are se for plural, ok? Alright, thank you very much. Bem, agora eu vou colocar aqui Silvana letter A and Teca letter B, ok? Pode começar? Yes, please, Silvana. Is this my newspaper? Teca. No, it's not. E a frase de baixo? It's my It's my newspaper. Now, Silvana. Sorry, where is my newspaper? Thank you, Teca. Is our share? Is are? No. Is? Is this under your chair? It is under your chair. Oh yes, it is. Thanks. Very good. Aqui, se vocês quisessem colocar is it, né? Tipo, ele está, o jornal, né? Debaixo da sua cadeira. Oh yes, it is. Thanks. Ok? Correto. Então, lembrando, aqui no caso, ele já fez uma contração, então já está contraído, tá tudo certo, né? Aqui não poderia vir contraído, como yes, it's, por exemplo. Colocar um apóstrofo aqui, matar esse i, não daria para rabiscar o livro, né? Então não daria para fazer contraído, por quê?
é uma resposta afirmativa. Afirmativa não contrai. Aqui, no, it's not. Tem que usar a forma contraída porque o not já está soltinho ali na frente, né? Yes, it is. Eu não posso fazer it's e usar contraído porque não pode, porque é uma afirmativa, ok? Então, essas partes são regras. Até aqui, alguma dúvida sobre este exercício? Não, Não? Ok. não. Bem, eu vou puxar aqui Mas eu pouquinho. achei difícil. É meio... eu não sei se eu já usei esse discurso. Confuso. Eu não sei se eu já usei esse discurso com vocês, mas estes exercícios de completar lacuna, por exemplo, não fazem sentido com a vida real, né? Quem dera, ou tomara que não, né? A vida real fosse só completar lacunas para nosso discurso sair certo, né? A vida real é muito mais complexa que isso, na verdade, mas pelo menos a gente tem mais liberdade de criação. A gente cria nossas próprias frases, né? Nossos próprios discursos. Então, estes exercícios de completar lacunas, o que eles fazem com a gente? Fazem a gente entender como funcionam as estruturas, para ver ali o que falta para colocar ali nesse quebra-cabeça que é a gramática, para fazer sentido nas nossas frases, tá? Mas na vida real a gente forma nossas próprias frases do começo ao fim inteiras, né? Não só completando lacunas. Então, por mais confuso, e eu concordo que seja mesmo, esses exercícios, é para a gente poder identificar nesse quebra-cabeça gramatical o que falta ali, quais são os elementos para tornar essa frase gramaticalmente correta, ok? Vou colocar aqui também como opção o where, né? Where is, where are, que a gente também utilizou nas perguntas. Então aqui, continuando, agora são situações no plural, onde essa moça aqui no caso não encontra os óculos, que estão aqui em cima da carteira e não dentro da bolsa dela, como ela pensa. E o rapaz aqui procura por canetas, assim como o outro procurava pelo jornal, só que essas canetas são da moça. As dele mesmo estão dentro do bolso, do pocket, ok? Então neste exercício aqui vocês vão focar mais no plural, ok? Sobre os óculos que não estão dentro da bolsa e sim na mesa, ou então das canetas que não estão sobre a mesa e sim no bolso dele, ok? Novamente eu dou aí em torno de uns 6 minutinhos e daí eu já corrijo com vocês, ok? Se tiverem dúvidas podem me perguntar, vou colocar uns números de referência para ajudar vocês, se vocês forem anotar em algum papel. So let's check. Então agora eu vou colocar aqui a Bruna como A e Silvana como B, ok? Ok. So let's go. Where these my glasses? Were these my glasses? Ok. Silvana? Are these in your purse? Are these in your purse? No, there are. No, desculpa. They're not. They're not. Are they on your desk? Yes, they are, thanks. They are. Thanks. Very good. Só na primeira pergunta, por exemplo, where tanana my glasses, né? Pegando aqui no nosso exemplo, se for uma pergunta no singular, where is ou where's your wallet? No plural, where are my keys? Então depois do where vem o verbo to be. Então aqui, where tanana my glasses seria where are my glasses. Se fosse singular, né? Where is my cell phone? Se eu tenho 2 celulares, where are my cell phones? Ok? Alright, thank you very much. So let's see. Number 4, I will put here Teca and put me. Eu faço aqui a letra B. Teca, can you start, please? Yes. Where are my pens on your desk? Let's see. Where are my pens on your desk? Então, você fez aí uma WH question, né? Que é uma perguntinha WH, uma pergunta aberta. Mas lembra que eu tinha falado, por exemplo, onde você mora? Daí a resposta é não? Quando a gente tem uma resposta não, tem que ser uma yes, no question. As yes, no questions começam por verbo, né? Is ou are. Então aqui, sendo que eu estou tratando sobre canetas, será que é is ou are? It is my pen. It is my pen
on your desk? Lembra que tem que começar com um verbo to be. Is ou are? Qual dos dois seria? Is ou are, sendo que é my pens, que é canetas. Só pode ser is ou are. Qual seria? E. Are. Are, porque Não. são canetas, né? Yes. Are my pens on your desk? Are my desk on your desk? Então, tipo, minhas canetas estão sobre a sua escrivaninha. Tem que ser o are, porque são canetas, né? Se fosse uma caneta Ok. só, seria is. Mas, por exemplo, você tinha colocado where. Só não daria Where. certo where, porque senão eu entraria naquele dilema que eu falo. Se eu perguntar, qual o seu nome? Sim. De onde você vem? Não. Não. Por que você estuda inglês? Sim. São perguntas abertas, né? Se você perguntasse um where, não faria sentido eu responder com não, ok? Então, se a pessoa me pergunta, minhas canetas estão sobre sua carteira? No, they're not. Eu respondo no, they're not, porque canetas são elas, né? Plural. Sorry, Teca. Where are my pens? Where are my pens? Onde estão minhas canetas? A gente viu aqui que a gente aprendeu sobre duas perguntas possíveis. Ou perguntaria com o verbo to be, is this, are these? Ou então Yeah. perguntaria com where, pra gente descobrir onde estão. Então o cara já viu que não são essas aí em cima da mesa, essas daí são minhas. Daí o cara quer saber, então, onde estão minhas canetas? Daí eu te respondo, perguntando, né? Te respondo perguntando. Are they in your pocket? Elas não estão aí, ó, no seu bolso? Teca, let me Let see. me see. Yes, they are. Thank you. Very good, ok. Bruna, Teca, Silvana, any questions about number 4? Alguma dúvida sobre essa number 4? Foi mais difícil? Tudo bem? Não. Não. It's ok? Lembrando, né? Eu fiquei com um pouquinho de dificuldade ali quando você explicou ali, que eu fiquei na dúvida, né, do where this, mas agora você já explicou, daí eu já... Sim. O inglês, esse é um discurso que eu sou meio repetitivo mesmo sobre o inglês. Eu parei de falar que o inglês é um idioma fácil, ou que é um idioma simples, tal, porque isso parece que diminui aí a questão do aluno na dificuldade de aprender o inglês, né? O inglês é um idioma limitado, ele é muito quadradinho. Isso não torna ele necessariamente fácil, mas ele não é tão flexível quanto o português, sabe? O exemplo que eu uso do inglês é o seguinte: no português a gente fala assim, hoje eu tenho prova, eu hoje tenho prova, eu tenho prova hoje. A gente só não fala eu tenho hoje prova. Você não pode colocar esse hoje entre eu tenho hoje prova, porque ficaria estranho. Mas esse hoje você coloca no começo, depois do sujeito, ó, eu hoje tenho prova, não posso sair com vocês. Eu posso colocar no final da frase, eu tenho prova hoje. No inglês é assim, determinante de tempo se utiliza no início de frase. Today I have a test. O inglês é meio preto no branco, sabe? Tipo, ele é quadradão, segundo a gramática, segundo a estrutura dele. Ele não é tão flexível quanto o português, né? Tipo, onde você mora? Você mora onde? Então, onde você mora? Você mora onde? No inglês no português tudo passa. No inglês não. Where vem no comecinho da frase, sabe? Então, o inglês eu chamo ele muito de receita de bolo. Eu não sei fazer bolo, meus bolos só queimam. Então, assim, não vou dizer que isso é fácil. Vou dizer que, assim, é metódico. Existem aquelas regras, certo? regradinho. É muito regradinho. Então, assim, onde está meu celular é where is my cell phone. A gente fala assim, meu celular tá onde? Não, no inglês é where is my cell phone. Não dá pra falar, tipo, por exemplo, igual no português, né? My cell phone. My cell phone is where? Isso não faz sentido no inglês. Isso aqui é igual o Mestre Yoda lá do Star Wars falando tudo embolado, sabe? Não faz sentido. Essa frase aqui no inglês tá errada, sabe? Talvez alguém até te responda, mas talvez alguém faça brincadeirinha. Nossa, você é japonês, fala ao contrário, ou você é o Mestre Yoda do Star Wars, fala invertido, né? Isso não faz sentido no inglês, essa pergunta tá errada, porque no inglês é where Tá dando is... interferência do som. Acho que se quem puder fechar o microfone, acho que deve estar dando uma interferência, perdão. Então, assim, quando eu falo where is my cell phone, é sempre assim, é a WH, que é o WH, depois vem verbo to be, e depois vem aí o que eu tô de fato procurando. O inglês é muito preto no branco, certo?
Então falar my cell phone is where tá errado no inglês, não se faz essa frase nessa ordem. Então o inglês ele é muito quadradinho. Isso não torna ele necessariamente fácil, lembra da ideia da receita do bolo. Fazer um bolo não é fácil, mas tem aqueles passos. E se você segue eles direitinho, teoricamente, sai tudo certo. Então é mais ou menos assim que o inglês funciona, ok? Ok. Alright. Well, só antes que eu esqueça, na semana que vem eu vou estar viajando, daí eu vou estar a semana inteira viajando e meio que sem recursos para dar aula. Então a gente pula a semana que vem, tá? Por favor. Mas na outra semana eu tô de volta e a gente retorna normalmente. Então a semana que vem, que vai ser seria a aula do dia 5 de dezembro, eu vou estar fora, então a gente pula essa aula, tudo bem? Tudo bem. Ok? Mas ainda Certinho. até sábado eu vou gravar um videozinho mostrando esse livro para vocês, que é o livro de tarefas, e explicando os exercícios para vocês fazerem. Então, mesmo que a gente não tenha aula semana que vem, tomem esse tempo para revisitar aí os vídeos que eu já coloquei no YouTube e tal. Vou colocar dessa aula aqui também, para vocês irem revisando esse assunto. Daí, daqui 2 semanas a gente volta, então, ok? Ok. Alright, so thank you very much and have a good Thank weekend. you. Bom final de semana. Good night. Thank you. Nice. Bye bye. Good night. Thank you. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Bye. Thank you.